Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Esporte, programa ao vivo diário aqui no estúdio da Premier TV. Como você sabe, toda semana nós relembramos a carreira de um ex-atleta que fez parte da história da dupla Avaí e Figueirense, fez parte do nosso futebol, marcou, né, tanto no Avaí quanto no Figueirense. E essa semana eu e Flávio Souza temos o grande prazer de receber Luiz Everton, camisa 10 do Figueirense, teve passagem também pelo Avaí e marcou a sua passagem pelo Alvinegro num momento de grande alegria, início dos anos 70, foi bicampeão, depois o Luiz Everton vai confirmar, bicampeão pelo Figueirense e até hoje está na memória dos torcedores do Figueirense. Tanto que nas mídias sociais, quando eu anunciei a vinda do Luiz Everton, grandes manifestações. Flávio Souza, o Rato, muito boa noite, obrigado pela tua presença mais uma vez. Boa noite, Fábio, boa noite aos amigos do Mais Esporte. Sempre é um prazer estar aqui nessa bancada, né, com o Fábio, e sempre recebendo convidados de altíssimo nível, que é o caso desse camisa 10 aí que deixa saudade dos gramados de Santa Catarina. Luiz Everton, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer muito grande tê-lo aqui nesse projeto, que a gente faz questão. Acho que ídolo, eu sempre digo, ídolo é eterno, né? Às vezes a nova geração que está assistindo o programa, que torce para o Figueirense, tem que saber quem foi o Luiz Everton, né? Quem era o Luiz Everton. E é uma honra muito grande você ter aceito o nosso convite. Olha, a satisfação é toda minha, a honra é toda minha, porque é importante, é gratificante quando o ex-jogador é lembrado. Então, isso mexe muito com a gente, isso aí te transporta para 40 anos atrás. Então, é muito bacana, eu fico muito satisfeito e muito orgulhoso de estar aqui hoje. Primeiro, eu quero te mandar 2 abraços. Recentemente, agora, eu estive com 2 ex-atletas do Avaí, que participaram, inclusive, contigo, naquela decisão de 75 e quando ficaram sabendo, né, que tu virias no programa, imediatamente mandaram um abraço, que é o Zenon e o Jute. Então, estou te estendendo aqui, estou te passando, então, o abraço que esses 2 atletas te mandaram. É legal ter esse reconhecimento, né? Ah, não, a recíproca é verdadeira, porque são grandes jogadores que marcaram época aqui na nossa cidade, no nosso estado. Jogadores que são, como você falou, inesquecíveis, que marcaram muito bem aqui. Éramos adversários, inclusive eu já citei isso um monte de vezes, nós éramos adversários, não inimigos. Exatamente. E... No jogo, o pau pegava. Ah, não, no jogo não tinha regra para ninguém, o jogo era jogo. Tá certo. O que mais podia, por isso, na época o Jaico e o Caco são irmãos. O Jair quase matava o Caco na paulada e o Caco também. E o Caco também, tá certo. Então cada um queria puxar a brasa para sua sardinha. Claro, sem dúvida nenhuma. Eu já vou passar para o Flávio, agora eu confesso, eu até falei aqui antes de vir o programa, que eu achei que tu era da terra aqui, eu achei que tu era de Florianópolis, né, a forma que tu está ligado aqui na nossa comunidade aqui, tu é gaúcho, de Montenegro. Não, eu já falei 1 milhão de vezes, eu não sou gaúcho, eu sou rio-grandense. De Montenegro? Montenegro. É porque eu só nasci em Montenegro. Só nasceu lá, né? Eu nasci, a minha família era circense, o meu avô era dono de um circo, o Circo Irmãos Moreno, Circo Oriente, e meu pai entrou de gaiato também, porque de uma cidade que passou lá, ele saiu viajando do circo, até que conseguiu chegar a praticamente ser o diretor geral do circo, né? E passou por diversas provações, trapézio, arame, malabarismo, uma série de coisas. Só que eu, na época, eu era pequeno, né? Então, quer dizer, nós ficávamos mais ou menos 3 meses em cada cidade. Então, eu não tive nem condições de conhecer a minha cidade natal direito. Mas como é que foi a tua ida pro futebol? Agora eu fiquei curioso. Faz o circo, quando tinha um... Não, do circo passou para teatro.
Teatro. Aí fazia apresentação de peças, teatro, assim, nômade, né? Teatro dentro do circo, né? E Isso. Aí depois passou a ser teatro, de zinco, passou a ser de zinco para esse teatro. Aí, uma época eu tive aqui com o teatro, eu era garoto, eu estudei no instituto. Acho que eu sou mais de Florianópolis mesmo do que de outra cidade. Por isso que... E aí tivemos como teatro Biduca, depois como Palace Teatro no Estreito. Aí só apresentava peças teatrais, né? Barrabai, Entre a Cruz e a Espada, o Coração Materno. Então, todo dia tinha uma peça diferente. Né? Quer dizer, papel todo decoradinho. E aí nós viajávamos para o Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, até mais na região do Sul aqui. E por coincidência, quando chegamos em Brusque, o meu pai teve um tipo de uma desavença, né, com outro sócio. E aí ele não quis mais acompanhar o teatro. E nós como eu era garoto, né, 15 anos, 14, então nós ficamos morando em Brusque. Ah, ficaram morando em Brusque. Porque... Aí o pai começou a trabalhar na rádio. Ah, bom, aí começa... E nós ficamos morando em Brusque. Mas nós, no teatro, tínhamos nosso timezinho de futebol. Certo. E a gente brincava, jogava, e sempre tinha aqueles convites, né, pra gente jogar. Aí em Brusque eu comecei a jogar futebol de salão. Aí comecei a ir para Benedito Novo, jogar lá no Cruz de Souza, fomos campeões lá da segundona lá. Isso aí tudo com 15, 16 anos, até que apareceu o convite do Paysandu. Aí o Paysandu estava entrando para a primeira divisão. 67, por aí? Mais ou menos, 66, 67. 67, é. 67. Eu tinha 16 anos, exato. Tá certo. Vou fazer as contas. Não, mas esse 67. Ali tu entrou pro futebol, então. Aí eu entrei realmente pro futebol. Para o futebol. Então tá, então foi o começo. Flávio, alguma pergunta? Não, na realidade, sim. A minha curiosidade, é uma curiosidade, né, Luiz? A gente deve estar conversando antes aqui. Eu acompanho algumas carreiras, assim, todos nós acompanhamos. Vou citar aqui, por exemplo, o Chitãozinho Chororó, que teve a sua carreira, uma carreira brilhante, uma carreira artística, iniciada nos picadeiros de circo. Porque ou você frequentava grandes teatros, ou tu tinha o circo, que era uma coisa mais popular. Você disse que você veio de uma família circense, né, a sua família. Eu não consigo imaginar essa relação com a bola nesse ambiente. Como é que surgiu assim? Porque a pessoa, quando já tem o dom do futebol, ele com 4, 5 anos já tem... Como foi a primeira bola? Como é que foi essa relação sua com a bola nesse ambiente? Não, mas a gente sempre teve essa relação, essa parte... porque no teatro a gente tinha muito pouco tempo para recreação. Exatamente. E justamente a recreação escolhida era o futebol. Então a gente brincava de bola no lado do circo, no lado do teatro. E até que eu era pequeno, tinha o quê? Uns 12, 13 anos, montaram um time. Inventaram fazer um time e jogar com cada cidade que a gente ia, disputava com o pessoal da cidade. No dia da folga, né? No dia da folga disputava com o pessoal da cidade. E esse time eu comecei a entrar, a participar. Nós tínhamos um time de futebol de salão e um time de futebol de campo, né? E a gente disputava sempre esses jogos e aquilo aí vai chamando a atenção. Um é um pouquinho mais habilidoso, outro. Meu pai também, quando era novo, também andou participando de equipes de futebol. Só que ele não largou o teatro, né? E eu não. E ali nós já tínhamos... Por exemplo, depois do Paysandu, tu tivesse uma passagem pelo Flamengo, tivesse um convite, como é que foi essa tua passagem pelo Flamengo? Chegou a jogar ou foi só testes? Como é que foi? Não, eu cheguei a jogar no Flamengo. Olha, foi uma coisa tão esquisita, tão difícil de explicar. Eu saí com um empresário de Brusque para ir para o Corinthians. O Corinthians, olha só. No meio do caminho mudou tudo, apareceu outro empresário, os caras discutindo, o garoto novo, eles discutindo lá um pouquinho, já mudou de empresário, daí já não ia mais para o Corinthians, eu ia para o Flamengo. Aí já apareceu, eles discutindo, já apareceu o Flamengo, Vasco, não sei o quê, um monte de time. Aí eu fui para o Flamengo. Aí cheguei no Flamengo, fui lá, fiz contrato com o Flamengo para ficar realmente. Só que na época eu era menor, né? Tinha todo aquele problema de morar na cidade. E o pai tinha que ter a assinatura do pai.
E aí eu também fiquei muito aborrecido, porque aqui eu estava jogando, aqui eu estava me destacando, estava na seleção catarinense, cheguei lá, Era só mais um. Eu era mais um, ainda com o Strick ainda dirigindo o time. Era complicado. Só dizia para mim, garoto, calma que vai chegar a tua hora. Eu digo, eu não tenho que chegar a minha hora. Minha hora é agora. Minha hora é agora, me bota a jogar, se eu não jogar, me manda embora. Agora é guri, quer jogar, tu não quer saber se é Flamengo, se é... Bom, aí veio pro Figueirense. Aí finalmente veio o Figueirense, que daí eu acho que começa a contar realmente uma história muito bonita, né? Realmente muito legal. Até o título de 72, né? Tu participou do título de 72. Como titular ou... Não, titular. Como titular. Eu cheguei no Figueirense em 71. 71. Aí o Figueirense estava se estruturando, se reestruturando. Mas quando chegou o Ortiga já estava? Não estava. Era o Luiz Carlos Espíndola, parece que... Não, minto. Puta... Não lembro agora. Daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome dele. Vamos lembrar o presidente. E aí, o Espíndola é quando eu fui treinador de juniores. Certo. E cheguei no Figueirense, o Figueirense estava se estruturando, porque o Figueirense fazia apenas... Eu também dei sorte nisso aí também, né? Apenas 32 anos que não era campeão de nada. Exatamente. 32 anos. Aí eu não posso reclamar da sorte daqui. Aí eu cheguei... A capital ficou fora do circuito. Eu cheguei, o Figueirense se estruturou, fez uma boa equipe, trouxe bons jogadores. E o Figueirense, eu tive a felicidade de conseguir, com o Figueirense, ganhar esse título em 72, depois de 32 anos. Tu ganhou o título de 72 e tu participou daquela memorável disputa com o Avaí para ver quem ia para o campeonato nacional. Exatamente. Muitos ainda lembram mais do que o próprio título, porque aquela história é sensacional, né? Era uma briga ferrenha. De um lado, o Bastos, do presidente do Avaí, querendo indicar o Avaí. Do outro lado, o Ortiga querendo indicar o Figueirense. E aí, essa semana ainda conversei com o Roberto Alves, ele me confirmou que é verdade. Aí levaram o governador Colombo Salles para o Rio de Janeiro, na época da CBD, para tentar resolver esse problema. E o motorista levou na companhia de dragagem, porque ele achava que quem ia resolver isso era a Companhia Brasileira de Dragagem, não a CBD. Assim, como você vai resolver isso na Companhia Brasileira de Dragagem? Né? Como é que isso vai resolver o futebol? Enfim, melhor de 3 pontos, correto? Primeiro jogo. Ô Marcondes, se tiver uma foto aí, Marcondes, pode começar a liberar, inclusive nós temos algumas fotos aí. Primeiro jogo, 1-0, gol do Tião Marini. Só que, pode passar, Marcondes, é outra foto que eu queria, se puder colocar depois aí. Como é que foi esse jogo? Qual é a tua lembrança desse jogo, Luiz Everton? Foi no Adolfo Conde? Olha, eu vou te ser bem sincero. Nessa época aí, veio um empresário para cá que era supervisor do Flamengo e se tornou treinador do Avaí. E ele trouxe simplesmente o time todo do Flamengo para cá. Que maravilha, Michila. E nessa época, eu acho até que o Major, na época era Major Ortiga, eu acho até que nessa época ele foi um cara, olha, ele foi muito peitudo, como diz o outro. Ele sabia que... isso aí foi Deixa essa foto aí, Marconi, pode deixar essa foto aí um pouquinho. Ele sabia que se nós perdêssemos um jogo, realmente o Avaí entraria no Nacional. Ele jogou todas as cartas. Ele jogou todas as cartas, jogou, inclusive, a possibilidade do Figueirense não participar nesse Nacional. Não participar. E nós, quando entramos em campo, nós entramos com uma responsabilidade que, meu Deus do céu. Esse jogo tinha um peso, né? Tinha um peso, não podíamos jogar fora toda aquela esperança dele, todo aquele trabalho dele. E realmente, eu acho que valeu mais o sangue da terra. Que o time do Avaí era muito bom. Mas tinha muito jogador de fora. Mas muito jogador de fora. Fábio, até porque me parece o Figueirense tinha sido campeão estadual e seria o merecedor, o indicado. Era aí mais ou menos isso, e depois inventaram esse triangular para poder botar o Avaí na disputa. É que, na verdade, a briga política foi tão grande. Claro, porque o Avaí era prestigiado pelas... a briga política realmente foi muito grande, né? Entrou todo mundo, entrou o governador, entrou... Prefeito. E o Fernando Bastos era deputado. Era deputado. Nós vivíamos uma ditadura, né? Para praticamente um partido que dominava toda essa esfera. Tanto é que o Fernando Bastos conseguiu a liberação do governo
repassar para o Avaí o estádio Adolfo Conde. Exatamente, mas ali teve uma contrapartida interessante que poucas pessoas sabem. Foi repassado para o Avaí, mas o Figueirense ganhou em contrapartida todo o aumento do estádio do Orlando Scarpelli. Então, toda aquela arquibancada... É isso que eu ia citar, essa parte, que justamente o Major fez esse esquema aí da melhor de 3 para ganhar tempo e ganhar o estádio. Exato. Perfeito. A conclusão do estádio. Exatamente. Então ali houve uma contrapartida. Mas eu queria que lembrasse do gol do Tião Marinho. Conta pra gente como é que foi esse gol. Tu lembra? Lembro. Qual foi a trave? Foi na trave da direita de quem fica na época da arquibancada. Ali da Mauro Ramos? Tá, certo. O gol da Beira-Mar. A arquibancada principal, onde ficava a televisão, na direita. Tá. Foi um lance, eu entrei pela... Então não é a Beira-Mar, então é pela rua Altamiro Guimarães. Da entrada. O gol do Altamiro Guimarães, exatamente. O gol foi ali. A trave da Altamiro Guimarães. Agora estou É porque antes tinha quando a rua ali da Bocaiúva ali, né? Ali ficava a arquibancada principal. Isso, a Bocaiúva. Dali filmava para lá, então o gol da direita. Exatamente. A direita, então tá. Então na rua Altamiro Guimarães. Do eucalipto, dá dizer porque tinha eucalipto nos dois lados, que o Lica quebrou a maioria dos galhos lá. Tô brincando ali, cara. Aí, então... Mas ele mesmo falou aqui, não tem problema. Não. O Lica sabe. Grande artilheiro. Grande artilheiro. Eu fico muito contente de você ter convidado ele para vir aqui, que foi um grande jogador que não pode cair no esquecimento. De jeito nenhum. E eu me lembro que foi uma jogada normal. No meu foi o Adailton tocou, eu entrei pela direita e fui driblando, mais na base do toque que do drible. Então eu dei uma arrancada, aí o Birajara saiu. Quando o Birajara saiu, eu toquei para dentro do gol. Aí quando eu pensei que a bola ia entrar, o Tião me chega de trás e me dá um bico na bola. Tirou da história. Eu digo, que é isso, Tião? Roubou a tua cena. Eu digo assim, cena. claro, dentro da brincadeira, claro. eu digo, a alegria foi total. A hora que a bola entrou, sem dúvida. Mas eu digo assim, pô, Tião, que isso? A bola ia entrar e tudo. Não podemos vacilar, tem que confirmar. E eu não vou deixar de entrar para a história. E realmente ficou, né? Tá certo. E aí, bem merecido. Não, inclusive na sala de troféus do Figueirense, tem essa foto que ele colocou, essa que tá foto lá. do Orestes e quando a gente visita lá, eu sou um frequentador, gosto de lá. As pessoas mais antigas, sabe, se postam na frente dessa foto e às vezes eu vejo os pais, os avós com o netinho e olha, tá vendo essa foto? E conta essa história que nós estamos contando para os filhos que às vezes não sabem. E essa moto mostra muito a questão da garra e da torcida, essa união do time com a torcida. Quando ele fez o gol, ele saiu correndo, eu não lembro se foi o Caco ou o Pinga, eu não deu tempo de chegar perto dele, porque eu estava no lado direito, eles foram correr para o lado esquerdo E aí, eu não sei se foi o Pinga ou adianta um pouco a foto aí, Marcondes, aquela foto lá. Que segurou no pé dele, porque senão ele... Ali na foto, segura. Segurou no pé dele, que ele está se jogando no outro lado da torcida. O Tião Marinho era o 9, né? 9. Era o 9. O 11? O 11 o Caveira. E o 7 o Roberto Cavalã? O Lande? O Lande. O 7? O 7 é o Caco. Caco. Aí ali embaixo o 8. Moacir. E tem 10 é o Luiz Everton. E o 10 é o Luiz Everton, que está meio bravo porque roubaram o gol dele. Mas essa foto é Não, mas eu vou te contar, na hora do gol, tu nem pensa nisso aí. Não, de jeito nenhum. Tu não tem tempo. Você falou depois na resenha lá. Falei com ele de gozação, eu digo, pô, cara, ele disse, vou deixar de entrar pra história. E o detalhe que tu vê ali também, aparece nessa foto, a charanga do Paulinho. Charanga do Paulinho. Que hoje sinto uma falta, Luiz Everton, do Paulinho. Faz. Ô, Luiz Everton, aí depois o outro jogo foi em Itajaí, foi um 0x0 e da Costa pegou tudo. O que tu lembra desse jogo? Olha, esse jogo aí foi uma polêmica que, meu Deus do céu, nós fomos... Porque houve um problema interno no Figueirense. E muitas vezes a torcida não sabe, entende? Houve um problema com o nosso treinador, falecido já, o Jorge Ferreira. E o nosso meia-cancha, o Quincas. Houve um desentendimento entre eles lá, eu não posso assim afirmar o que realmente houve. Eles estavam meio de bico, meio de rusga. E o Quincas, eu acho que até que ele fez uma coisa errada. Na época. Ele falou, não, tu quer me prejudicar? Então eu vou te prejudicar. E realmente ele prejudicou porque ele foi expulso. Nesse jogo ele foi expulso. Logo no início do jogo ele arrumou uma expulsão e foi expulso. Deixou o time inteiro na mão. E saiu rindo do treinador, esquecendo que nós também estávamos ali para agora, essa história dos cariocas que vieram jogar em 73 é sensacional. Não? O Baldwin, que é comentarista, junto comigo lá na Regional FM, ele sempre fala
Pô, os caras, tá certo, veio uma turma que alguns até jogavam, mas peraí, ó, deixar o Zenon no banco do Michila, né? Foi. Aí não dá, né? Deixar no Michila. Exatamente. E quem era o lateral esquerdo que veio jogar, que depois foi pra zaga, era o... Não sei se tu vai lembrar, só que ele chegou aqui e tinha o Orivaldo, aí não deu jeito. O cara veio do Flamengo, o Orivaldo... O Orivaldo tava voando, né? O Orivaldo voando, jogando... Rodrigues Neto, não é o Rodrigues Neto, Era o Carlos Alberto, eu sei que é dois nomes assim, depois nós vamos lembrar. Título de 74 contra o Internacional de Lages, né? Aquele famoso que conta, né? A história e tal. Recentemente eu li um livro, Aquelas Camisas Vermelhas, do Dr. Maurício. Aquele do papelzinho que num estava escrito Florianópolis e outro capital. Isso aí faz parte do folclore, evidente. Mas olha... Aquele título foi ganho numa malandragem do Lauro Búrigo, na verdade, né? Que ele pegou o melhor jogador do Inter, um dos melhores era o Gaspar. E ele chamou o Isalto, o Black Isalto, que era o menino que estava correndo, e mandou entrar em campo, ir lá e expulsar o Gaspar, para o Gaspar não jogar aqui. E o Gaspar realmente fez muita falta, foi 4-2 esse jogo. Mas o que tu lembra assim, dessa final? O que passa na tua cabeça? Eu acredito assim que em 74, do jeito que a nossa equipe vinha se portando em campo, entende? A união que havia dentro do plantel, entende? A camaradagem, a amizade, era muito difícil tirar esse título do Figueirense. Houve essa polêmica do papelzinho, que seria capital ou Florianópolis, tá? Mas que também o Internacional não podia reclamar, porque, para mim, seria melhor jogar lá no Vidal Ramos, que o campo era um tapete. Hoje em dia tu vê os campos aí, é um espetáculo, mas no nosso tempo o campo do Figueirense não era esse espetáculo todo que todo mundo está pensando. Era bom campo lá. Era um campo de grama natural. Era um pasto. E o campo do Internacional era espetacular. E outra coisa, ganhamos todos os jogos do Internacional lá. Exatamente. Não teve dúvida. O único jogo que nós perdemos foi, por isso que eu digo, eu e o Pinga somos campeões invictos. Que eu não concordei em ir a Lages. Eu falei, não, eu não vou. Esse famoso jogo que o Figueirense seria entregue. Exato. Não, Figueirense foi para empatar e perdeu. Mas o Figueirense perdeu para tirar o Avaí mesmo, é verdade? Foi. A proposta foi essa. A proposta é séria, faz parte do jogo. Eu não vou. Tem que escolher adversário. Eu não vou mentir. Eu não sou contra. Era para escolher adversário. Não era para tirar o Avaí, era para escolher o adversário. O Lauro, como treinador, achou por bem de escolher o Internacional, não o Avaí. Para mim, tanto faz. Eu queria tanto o Avaí, como para mim seria melhor o Avaí. Entende? A decisão nossa, nosso clássico aqui, para mim seria bem melhor, mas ele preferiu o Internacional. Depois de 75 tomou o troco do Avaí de qualquer forma. Poderia ter. Exatamente. Eu queria até falar sobre isso, porque eu conversei recentemente agora com o Zenon, com o Júlio, com o Veneza, com toda aquela turma, e que agora, no último dia, agora 17 de agosto, fez aniversário daquele título que o Avaí ganhou em cima do Figueirense, que o Zé participava. Mas a conversa que eu tive com todas essas feras, com esses jogadores, era de puro respeito com o Figueirense de 75. O Avaí venceu? Venceu. Mas um respeito muito grande com aquele Figueirense, que aliás era um timaço, né? Sérgio Lopes, Caco, Moacir, o Lico jogou, para quem não sabe, muita gente não sabe, o Lico, campeão mundial, jogou. Letieri, Orsina, Almeida, Casagrande, Pinga, o timaço, Luiz Everton com a camisa 10. E esse título, hein? Doeu muito perder? O que tu lembra desse jogo final? Aonde que o Figueirense perdeu esse título? Eu não é triste tu jogar o fardo nas costas dos outros. Mas acontece que é uma coisa que, para mim, a minha opinião, eu não pode ser que os outros não compatuem com a minha ideia, sei lá, mas eu para mim, quem perdeu esse título foi o Lauro Búrigo. Simplesmente o Lauro Búrigo perdeu esse título porque quis perder. Pelas alterações, talvez? Olha, tem um ditado no futebol que time que ganha não se mexe. Exatamente. Perfeito. Nós ganhamos o primeiro clássico. Bem ou mal, ganhamos o primeiro clássico. 3-2. Não tinha nada que mexer em 5 elementos do time, inclusive o goleiro. E aí mexeu pro segundo jogo, o Avaí venceu por 3-0. Segundo jogo, tomamos 3 do Avaí. Primeiro tempo, né? O gol saiu tudo no primeiro tempo. Foi. Parecia treino. Quer dizer, ele conseguiu desestruturar o nosso time. Aí foram pro terceiro jogo? Aí do terceiro jogo já foi. Quando fomos pro terceiro jogo já foi todo mundo. Já. E aí ele voltou com aquela mesma... Não, aí ele... Misturou as coisas.
ele sentiu que foi infeliz, creio eu, né? Não sei, nunca conversei com ele a esse respeito, claro. mas na minha, eu não posso ficar calado a vida toda. Sim, Claro. É uma coisa que ficou na minha garganta, que o nosso time era um time muito bom. Timaço. Poderia ser até uma disputa de pênalti ou coisa parecida, o time do Avaí também não era Facilitou pro Avaí a vitória. Exatamente. Ó, vou falar aqui o time, só para nós, já que nós estamos relembrando, o Avaí foi campeão com Danilo, Souza, Maneca, Veneza, Orivaldo, Lorival, Balduino, Zenon, Carlos, depois entrou o Ademir, o Jute e o Vado. O técnico era o Áureo Maliverne. Figueirense, Vanderlei, Pinga, Almeida, Orsina, Casagrande, Sérgio Lopes, Moacir e Lico, depois entrou o Leitieri, Marcos, Toninho e Luiz Everton. Técnico, Lauro Buri. Mas esse caso não está errado. Era Sérgio Lopes, Moacir e eu. Mas aqui tá... Aí ele botou o Lico na ponta esquerda no lugar do Zé Carlos. Então, aqui só tem uma inversão, então. O Lico vai para a ponta esquerda. Isso. E está no meio de campo, então, com o Sérgio Lopes e o Moacir, correto? É isso aí. Agora, por outro lado... Mas o Lico no Figueirense, o Lico? O Lico? É, o Lico. Mas eu pensava que o Lico nesse time jogava no Avaí. Não, ele jogou no Avaí em 77. 77. Ah, Ele jogou com o Renato Sá, com o Balduino, Isso, é. com perfeito. o Almir Gil. Aliás, era um grande time. Então foi, o Lico primeiro foi pro América e depois veio pro Avaí, do Avaí foi pro Flamengo, foi isso? Ele teve depois, Não, ele teve uma passagem Joinville. Marcílio Dias, Teve o Marcílio Dias. Do Marcílio Dias. América, Marcílio Dias. Aí veio para o Avaí, aí veio para o Figueirense, 75, depois foi para o Avaí. E do Avaí, ele voltou para o Figueirense. Não, voltou ao Figueirense, Depois foi foi pro para Joinville. E aí foi pro E a Flamengo. Joinville foi para o Flamengo, voltou. E depois aí ele foi lá e Porque acabou fazendo história. sabe a história do Lico direito, né? Sim. Jogou Graveto. contra o Flamengo. Aí claro, ele excelente jogador que ele é, eu sempre admirei ele. Ele é habilidosíssimo, né? Aí os caras ficaram encantados. Mas quem é aquele moleque lá do... Bom. Moleque lá, cabeludo, né? Jogando, aí o Flamengo levou o Lico, mas não sabia que ele já tinha 30 anos. E tem uma história, só para pegar, parece que quando eles foram levar o Lico, parece que pro América a primeira vez, Que não tem nada a ver, né? eles foram Jogar buscar bola outro. pra Eles foram atrás de um foi outro buscar o jogador. amigo dele. Um outro jogador. Ele disse, eu tenho um aqui, daquelas coisas que aconteciam, até aproveitar, Luiz Everton, que essas coisas que aconteciam no futebol. Talvez, por um lado, hoje o futebol nos apresente todo esse profissionalismo, né? Esses grandes salários e tal. Mas existe uma dificuldade, e eu que trabalhei já com futebol amador, e o Fábio também, sabe? Às vezes tu pegava um moleque de 16, 17 anos, levava num clube profissional e eles te davam oportunidade para esse moleque jogar. Hoje tu não tens mais condições de chegar no Figueirense com um moleque, só tem esse guri de 16, 17 anos. Não, ele só se tiver passado por uma seleção de base. Aí tu vai no jogo, paga R$50 e o cara não consegue dar um passe de 5 metros. Exato. Então eu queria a tua opinião sobre como é que era o futebol antes, as oportunidades, e esse futebol hoje, que tecnicamente para mim só piorou, mas em compensação ele se tornou muito mais profissional. Só dessa tua pergunta, até porque nós estamos terminando o programa, faltam 2 minutinhos ali, ó. Eu perguntei para o Zenon o seguinte, para o Balduino. Como é que aquela turma jogaria hoje, nesses gramados hoje da ressacada do Nunes Capelli? Sabe qual foi a resposta dele? Eu queria ver a turma de hoje jogar no Adolfo Conde. A resposta que ele queria. Não precisa mais nada. Sou coerente Então tá bom. com ele. Então tá bom. Ô, Zé, nosso programa está no final. Primeiro eu quero passar lá. Flávio, obrigado mais uma vez. Tu participa desse projeto. Flávio vai ficar com a gente aí até o final do ano, relembrando carreiras de ex-jogadores. E o Flávio já se comprometeu a fazer um jogo no final do ano beneficente só com ex-atleta. Então já estás convidado. Vai ser aqui no Palmeiras do Roçado, os amigos do Flávio com os amigos do Fábio. Tá? Os craques, claro, vem bem pro meu lado, obviamente. Tá? E obrigado, Flávio. Obrigado, Fábio, mais uma vez, né? Luiz Everton, é uma honra tê-lo aqui. Esperamos aí a próxima vez que você vir trazer a sua viola, vai contar vir. o resto da sua história também, Sem dúvida. que é a sua ligação com a arte, com a música, eu sei que tu gostas. E a gente vai se encontrar por esse futebol e já faço o convite para o final do ano a gente bater essa bolinha junto aí com os amigos do Flávio Souza e do Fábio. Luiz Everton, obrigado. Olha, eu não só tenho a agradecer, eu fico muito honrado e muitas vezes eu falo que mais vale eu estar aqui recebendo, para mim isso aqui é uma homenagem. Sem dúvida. Isso aqui vale mais do que qualquer papel, do que qualquer troféu, do que qualquer coisa que se possa imaginar. E muitas das pessoas falam assim, pô, tu nasceu na época errada. Não, eu nasci na época certa. Tanto é que eu nasci na época certa que eu estou aqui hoje, e vocês estão se lembrando de mim. Sem dúvida. Então isso aí eu acho que é muito importante, é muito bacana
essa iniciativa de vocês, espero que vocês continuem. Sem dúvida. Isso vocês não sabem a alegria e a importância que vocês dão a um velhinho que está lá. Aqui, ó, o programa de hoje termina por aqui. Luiz Everton, ele vai voltar em outra oportunidade. Esse era craque, eu tô falando. Esse era camisa 10. Camisa 10. Respeitado, inclusive, pelos adversários. Eu falei agora recentemente, Balduino, Zenon, o Lujute, mandaram um abraço e disseram, aquele jogava o futebol. Obrigado, craque. Obrigado a você. Obrigado Mas a você. o esporte fica por aqui. Obrigado a todos. Paz, saúde, felicidade. Beleza? Show de bola. Cara, eu esqueci até